Alô, tem gente aí? Alô, amigos. Estamos quase no ano de 2018. Hoje é o penúltimo dia do ano, não é isso? Amanhã tem festa, amanhã aqui no Rio de Janeiro vai ter, como sempre, a presença maciça da população, pelo menos também muitos turistas, né? Ou pelo mais, muita gente vai estar aí na Orla Marítima, aplaudindo o ano que chega de 2018, e queira Deus que esse ano de 2018 seja um ano melhor para todos nós. E eu então estava na dúvida, eu disse, faço alguma coisa, porque eu só vou voltar a ter o programa no dia 2. Mas eu acho que pelo carinho que você vem depositando para com o meu programa, pelo prestígio que você vem me dando, que eu deveria chegar nesse momento, como de fato estou chegando, inicialmente para desejar um ano novo muito feliz, com muita força, com muita energia, com muita saúde, e que Deus nos abençoe a todos, independentemente desta ou daquela religião, desta ou daquela crença. Esse é, sinceramente, o meu desejo. Mas eu pensei cá com os meus botões, o que eu posso fazer de melhor? Porque falar é uma coisa que vem de dentro da gente, né? Vem do coração, vem da maneira que a gente vai desenvolvendo a vida, vai aprendendo e vai percebendo a realidade e a necessidade que todos temos de fazer o bem. Vivemos uma época de muita dificuldade, de muito problema, guerras no mundo, e aliás, desde que eu me entendo por gente, a gente vê isso, né? Na minha juventude era o Vietnã, né? Mas a maior prova de que tudo passa é que a questão de um ano atrás, mais ou menos, um dos meus filhos, que ficou 2 anos na Austrália, esteve com a sua namorada Monique passeando pela Ásia, fruto do trabalho dele, né? Porque trabalhou em Sydney durante um ano para juntar dinheiro e fazer esse sonho, que era o sonho da vida dele, e esteve no Vietnã. E como eu nunca estive no Vietnã, meu filho Bruno falou, pai, é incrível, porque são pessoas simples, são pessoas modestas, são pessoas humildes, mas são pessoas muito carinhosas e que nos recebem muito bem. Eu jamais poderia imaginar isso, porque não fiz ideia, quer dizer, não está no manual da maioria das pessoas visitar o Vietnã, ou Laos, ou esses 11 ou 12 países asiáticos que ele esteve. Inclusive, mais tarde também foi na Nova Zelândia. Trouxe uma experiência de vida muito grande, que é muito importante, e mostrando que tudo passa, né? Ele esteve até naqueles túneis que as pessoas, que os Vietcongs, que eram os comunistas que combatiam os estadunidenses e vice-versa, e entravam num túnel, né? E de repente surpreendiam, porque em cima era grama, e tirava o tampão e metralhava a pessoa. Então aquilo que era um objeto de terror, que era um objeto de morte, passou hoje a ser um objeto de turismo para aquela população que está já há mais de 20, 30 anos da guerra que se foi e que se resolveu inútil, né? Porque aquilo seria deles da mesma forma. Isso mostra que às vezes os Estados Unidos se metem onde não deveriam se meter, né? Nós teremos um dia, quem sabe, um planeta solitário. Perdão, hoje é um planeta que falta solidariedade. Eu falei trocado, não é solitário, é solidário. Nós teremos um dia um planeta solidário, e a maior prova disso é essa história que eu acabei de contar. 30 anos atrás, gente metralhando, sendo metralhada, e hoje, pelo menos, um país que está vivendo com suas dificuldades, mas está muito melhor do que estava quando a época da guerra. E esse exemplo serve para todos nós que iremos sobreviver, se formos sobreviver. A vida física, ela é finita, não é? Mas, na verdade, a esperança, enquanto nós temos vida, nós temos esperança, e é a esperança que a gente deve cultivar. Então, quando eu tomei esse exemplo dessa ida do meu filho a essa região da Ásia, eu puxei
perspectiva de esperança, não é? Com as dificuldades, com as corrupções que temos hoje no Brasil, com todas essas coisas terríveis da gente até dizer, né? Eu gostaria de não fazer coisas negativas, de não dizer coisas negativas na passagem do ano. Mas é preciso que se diga, não é? Você, quem é médico sabe disso, quem é enfermeiro também. Se você não botar o dedo na ferida, ainda que doa, evidentemente você não vai conseguir dar o ponto e muito menos vai ter a cicatrização devida. Então a gente precisa tomar muita consciência nesse ano de 2018, porque vão aparecer maus políticos travestidos de santos em todos os níveis e de todos os partidos. Neste momento estão presentemente até mudando o nome de partidos para dizer, olha, eu não pertenço àquele, agora é outro. Mas as ideias são tão antigas quanto. No momento que querem fazer aí a reforma da Previdência, no momento que querem fazer aí, e fizeram de uma certa forma a reforma trabalhista, que se por um lado ela pode realmente multiplicar o número de trabalhadores que têm o emprego, por outro lado, esse emprego não terá garantia alguma. Então é um momento de transição e é um momento que a gente precisa realmente ter muito cuidado, porque senão esses maus políticos chegam para a gente mais uma vez, dão um tapinha nas costas e dizem para a gente, olha, você é maravilhoso, você é fantástico, né? Como muitos me falaram, você é um grande comunicador. Aí a nossa idade se enche, né? Grande nada, eu tenho 1,69 m, 68, 1,70 m, eu já nem me meço mais. Mas não, mas você é grande, só naquele momento em que você vai se impressionar e que eventualmente vai sufragar. O que é isso? Botar o voto, aliás, não bota mais voto nem em urna, né? É o dedo, né? É o eletrônico. E aí o cara se elege e te dá uma banana. Me perdoe a agressividade, mas o gesto da banana, você sabe qual é, né? Então esse é o momento da gente parar para pensar, da gente analisar o que a gente pode fazer, porque nós, povo, é que temos o poder. Hoje estão querendo fazer a reforma da Previdência, tirar do trabalhador, mas eles não pensam em tirar deles. Você já notou isso? Acho que sim. Acho que a maioria da população está notando. Então, gente, vamos parar de ficar brigando por causa de Vasco, por causa de Flamengo, por causa de Palmeiras, por causa de Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Atlético. E vamos brigar por nós. Vamos brigar pelo nosso povo. Vamos chamar as falas, esses sem vergonhas desses políticos que deixaram o estado do Rio de Janeiro num estado de penúria, de calamidade pública já aceita pela federação. Vamos chamar as falas, esses políticos aí. Outro dia eu vi um agradecimento de um deputado que eu imagino até ser honesto. Não tenho maior proximidade, eu tive uma ou duas vezes com ele. Mas isso ele está agradecendo, porque trabalhou e tal, e talvez tenha trabalhado honestamente, mas não adiantou, deputado. O problema é que o seu trabalho pode ter sido honesto, e eu até imagino que tenha sido, mas não adiantou porque não mudou nada. Olha, eu confesso a vocês, quando eu estava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, quando eu saí da Globo e fui para a Tupi, eu chegava muito cedo na rádio e eu fazia o caminho pela Rodrigues Alves, hoje Porto Maravilha. E cada vez que eu passava em frente ao Hospital dos Servidores, eu ficava aterrorizado. Eu ficava escandalizado. Aquilo doía em mim como se doesse na minha falecida mãe, no meu falecido pai. Aquela fila, isso tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, dezenas de pessoas, centenas de pessoas sentadas no frio da noite, em busca de um atendimento que só aconteceria a partir de 7, 8 da noite. Aí, recentemente, algum amigo meu, que faz parte da saúde, diz, bom, pelo menos naquela época eram atendidos. Mas até isso é muito pouco. Então, na hora de votar nesses cidadãos, pensa muito. Imagina a condição que o cara está, que está se locupletando, essa é que é a verdade, cheio de prosopopeia, de falares bonitos, né? De falas bonitas, perdão, até inventei um neologismo, falares.
mas que na verdade estão pouco e muito pouco fazendo pelo nosso povo. Não acredite nessa história dizendo, na época da Revolução, olha, fizeram alguma coisa, mas fizeram muito pouca coisa para a população. Não só a história da Revolução, como os posteriores também. Eu me lembro, na época em que o Sr. Arthur Sendas era vivo, dono das Sendas, eu tinha um trabalho, fui dono de um jornal aqui no Rio de Janeiro durante 4 anos, um pequeno jornal, tipo um jornal de bairro, mas que circulava em 4, 5 bairros. E fui, através da minha agência, fui a pessoa que fez a pedido até do meu querido amigo Josias Castro de Almeida, por inspiração do saudoso Dr. Arthur Sendas, a gente fez também os classificados das Sendas. Então isso acontecia o seguinte, uma vez por mês eu ia na sede das Sendas em São João de Meriti para conversar com as pessoas a respeito do que a gente faria. E eu me lembro que aquilo me escandalizava, porque quando eu já chegava praticamente ali no final da linha vermelha, tem um rio ali, tem as margens do rio completamente assoreadas, completamente cheias de lixo ali jogados. E o que é isso? Isso é falta de educação. E por que existe a falta de educação? Porque esses políticos todos, desde a Revolução, segundo o Fernandinho aqui, desde a Revolução, não cuidaram do pobre. Cuidaram só da classe média, porque a Revolução foi feita pela classe média. É verdade, mas a classe média alta. Porque se tivesse havido um planejamento em todos os governos que nós conhecemos, mesmo na época do governo João Goulart, porque ninguém pensou nisso, ou porque não se percebeu isso, essa necessidade, se houvesse um planejamento familiar, que até, lamentavelmente, determinadas religiões, como a católica, colaboraram terrivelmente para que isso não acontecesse. Se houvesse um planejamento escolar, a nossa história, o Brasil estaria hoje como está a Coreia do Sul. Mas não houve isso. Vamos fazer ponte, maravilha. Vamos fazer estrada. Lembra da Transamazônica, que foi feita na época da Revolução? Cadê ela? Aquilo virou um matagal, virou um desleixo total. Sequer asfalto, tantos anos passados, aquilo tem. Então, um país lindo, maravilhoso, com coisas interessantes, fantásticas, com a natureza que Deus deu, que, meu Deus do céu, poucos são os países que têm a fartura de terra que nós temos. Eu me lembro que, recentemente, num voo para o Peru, eu fiquei impressionado, porque eu não conhecia, eu fiquei impressionado com a quantidade de montanhas e montanhas que você vê do avião a 11, 12, 13 mil metros de altura, e sem uma casa, de uma aridez total. Nós não temos praticamente isso. Qual é o deserto que a gente tem no Brasil? Se há algum, por favor, me explica, eu não conheço. Então, hoje, a gente tem que ter essa percepção. Eu não estou dizendo que não houve, ao longo do tempo, bons políticos e até bons militares que, eventualmente, naquela situação de exceção, teriam tido a intenção de fazer, mas não fizeram. E tanto não fizeram, porque aquela história, eu costumo dizer o seguinte, quando a rapadura é boa, ninguém larga. Se fosse tão boa a situação, ninguém largava, gente. Não é? A família que dirige, ainda que do ponto de vista da rainha da Inglaterra, de representação e tal, ela está há quantos anos digamos assim, como o reinado da Inglaterra? Há muitos e muitos anos. Por quê? Porque é bom. Porque a população aceita. Aí nós enchemos o peito e dizemos, não, aqui é presidência. A monarquia é coisa do passado. Mas vai ver a qualidade de vida do inglês e vem ver a qualidade de vida do brasileiro. E o que pior com relação em termos de Brasil é o seguinte,
é que, vamos supor que você aí do outro lado seja um cara como eu sou, honesto, lutador, batalhador, não sou candidato a nada, nunca fui. E de repente, qualquer um de nós pode perder a vida pela insegurança. Pode perder a vida, às vezes por decepção, pela lerdeza da nossa justiça trabalhista, que vai ser lerda assim na casa do escambau, pela lerdeza do nosso judiciário, pela falta de punição verdadeira àqueles que fazem mal aos outros. Gente, isso é absurdo, isso é lamentável, é deplorável, é uma vergonha. Nos Estados Unidos, recentemente, um garotinho de 12 anos, infelizmente mau caráter, matou o outro, foi condenado à prisão perpétua. E aqui você mata, se não for preso em flagrante, no dia seguinte você está na rua. Então há que se mudar. Ou outras pessoas estão mudando. É que é verdade. Estão alçando voo. Amiga minha está no México, a Larissa. Outros em Portugal. Então alguma coisa tem que ser feita e não pode ser retórica. O que é retórica? É palavra bonita só. Se você não sentir conteúdo naquilo que eu estou dizendo, se você não sentir esse conteúdo que eu chamo, é o coração, é o cerne da nossa personalidade. Se você não conseguir, desliga, nunca mais me veja. Nós não vivemos de palavras bonitas. O senhor Temer quer fazer esse negócio aí toque de caixa, quer porque a Previdência... É necessário que haja reforma? É necessário. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é muito injusto, e é muito injusto, sim. Me perdoe o senhor que fez concurso, que o senhor ganha aposentadoria integral, mas não tem lógica. Não tem lógica. Aquele que prestou concurso para... muita gente vai ficar contra mim agora, mas por interesse próprio. Então eu ganho integral a minha aposentadoria. O coitado de 70% da população se ferra tudo para ganhar no máximo 5 mil de aposentadoria. Onde é que está escrito isso? Isso é justiça? Quisera eu que todos ganhassem a mesma coisa que ganha o bonitão. O bonitão, não, mas ele fez 489 cursos. Mas o outro trabalhou para burro, não fez curso algum. Mas ralou a vida inteira, não roubou um tostão de ninguém. Ao contrário, porque esses engravatados estão roubando. Você quer ver outra injustiça que existe em termos de Brasil? Meu Deus do céu, você, coitado, não tem curso superior, vai preso, vai se ferrar, vai lá pro meio da maioria. O outro fez a maior falcatrua, tem curso superior, aí é colocado à parte. Por quê? Se ele teve a oportunidade que os outros não tiveram. Aí recebe o prêmio, ele tendo a oportunidade, ele tendo as portas abertas que só a universidade pode dar. E ele faz a falcatrua e aí ele tem privilégio da prisão. Então são coisas que tem que se mudar, que são importantes que se mude, para que esse país possa se desenvolver. Mas não era nem de política que eu gostaria de falar, eu já estou me desvirtuando, me perdoe, é um pouco do desabafo, é um pouco do excesso de amor que tenho no coração por esse país, é um pouco da minha vontade de ver que esse país possa ser no futuro aquilo que não é hoje. Né? Vai ser muito bonito, olha só, né? 3 milhões de pessoas, aí a emissora oficial já estava dizendo isso. Não sei de onde é que eles vão arranjar isso, porque de 2 milhões para 3 milhões, quem é que vai contar? Você conta? Porque há muitos anos agora, 2 milhões, agora teve algum bizu, 3 milhões. Aí veio um cara da hotelaria, nós estamos com 95% de ocupação, 95% de ocupação e tal, porque nós baixamos o preço em torno de quase 20%. Então, 3 milhões.
mas a estrutura... mas a gente pelo menos tem uma estrutura melhor do que o Central Park. Central Park não, que é aquele lugar lá que eu esqueci lá de Nova York, meu Deus do céu, que é aquela coisa sem graça da bola que ao invés de descer, a bola em vez de subir ela desce. Uma bola em cima do edifício, brilhante, né? E eles aplaudem, a bola desce ao invés de subir. Todo mundo quer que suba, a bola lá desce. Mas os caras gostam, fica assim, ó. Times Square, em Times Square, Nova York. Mas se te der vontade de fazer pipi, Nenel. Lembrei de um amigo meu, compositor Nenel, Neca de Pitibiriba. Não tem banheiro. Mas como, Fernando, você não tem banheiro? Não tem banheiro. Ué, mas não me pergunte por quê. E outra coisa, são currais. Você entrou, fica fechado ali com os guardas todos, que é para evitar negócio de terrorismo, eu até entendo. Eu imagino que a coisa do não ter banheiro deve ser... Será? Negócio de terrorismo? Porque aqui no Brasil, terrorismo é você estar no banheiro, você faz pipi, você vai lavar as mãos. Se um cara ficar te olhando muito, cuidado que... Mas, se for do time, tudo bem, não tem nada contra, muito pelo contrário. Mas quem não é do time fica desconfortável. Agora, não sei, não tem banheiro em Times Square. Procura conferir. Aí como é que faz? Ou o cara faz ali, porque no frio que faz... O cara tá com 3, 4 mudas de roupa. Claro, vai ficar cheirando urina, mas vai fazer. Ou então, tem muita gente que vai de fraldão, sabia? Já pensou? Porque na nossa idade é fralda geriátrica, doutor. Mesmo se você tiver 20 ou 30 anos. Engraçadinho, né? Maravilha, né? Quer dizer, então falhas existem em todos os lugares. Aqui no Rio de Janeiro tem lugares que tem banheiro, mas o pessoal também faz na rua, e aí multam, aquela coisa toda. Agora, a experiência mais negativa que eu tive desses réveillons todos passados em Copacabana, eu gostava muito de passar no Flamengo, esse ano nem sei se vai ter, a volta. Para quem sai da Tijuca, você pega o metrô, pega aqui pertinho de casa, você pega o metrô, você cai em Copacabana. Desci ali na Cardeal Arco Verde. Legal ainda. Na volta, dá um tempo, tá? 3, 4 horas da manhã, 5, se possível, que aí o pessoal vai esvaziando. Porque na volta, eu me senti o próprio gado sendo empurrado para dentro do trem. Aquilo ali, se nego tropeçar, não é? Não tropece, por favor. Mas a festa é linda. A festa é linda, a queima de fogos, né? O palco tá bonito, né? Diz que tem mais outros palcos lá também. Eu vou falar na televisão, eu não conferi, diz que tem 8 e tal. Bacana, bacana. Mas quem pode, maravilha. Só que, aí volta a história do político que deve estar com a orelha ardendo nesse momento que eu estou falando, sabe? Só que, se houver um problema, meu irmão, mas tem ambulância. O problema não é a ambulância, são os hospitais. Mas aí a conversa é outra. Vamos torcer para que dias melhores possam acontecer. E eu vou finalmente dizer para você a minha mensagem, que talvez você já conheça, que não será talvez a melhor das narrativas, não será a voz mais bonita, é apenas alguma coisa que eu não tive a capacidade de escrever e que um desconhecido escreveu, segundo a informação que eu tenho da internet, e que é maravilhosa e que nos faz refletir. Então, vamos fazer como no rádio, né? Você está ouvindo uma música aí, legal? Olha, perdão se eu não falei o nome de todos vocês, porque senão perderia sentido aquilo que eu estava falando. Mas peço desculpas, quero desejar um feliz 2018, mas por isso eu vou falar o trem da vida. O trem da vida é uma mensagem, mas é uma mensagem linda, feita por um espírito de escola, por uma alma querida, que eu não sei de quem fez. Mas com certeza teve o dedo de Deus nessa história. E diz o seguinte, se você me permite. A nossa vida é como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e de tristeza com os desembarques.
Quando nascemos, ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que acreditamos farão conosco a viagem até o fim: nossos pais. Não é verdade? Infelizmente, em alguma estação, eles desembarcam, deixando-nos órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio. Outras fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem há também pessoas que passam de vagão a vagão, prontas para ajudar a quem precisa. É verdade, muitos descem e deixam mesmo saudades eternas. Outros tantos viajam no trem de tal forma que, quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso é considerar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes do nosso. Isso obriga a fazer essa viagem separado deles. Mas claro que isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos nosso vagão e chegarmos até eles. E eu penso até através da internet, por que não? O difícil é aceitarmos que não podemos nos assentar a seu lado, pois outra pessoa já estará ocupando este lugar. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais volta. Façamos então essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes e certamente alguém nos entenderá. O grande mistério, afinal, é que não sabemos em qual parada desceremos. E fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades. Sim, deixar meus filhos viajando nele, sozinhos, será muito triste. Separar-me de alguns amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido, mas me agarro na esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal e teria a emoção de vê-los chegar com sua bagagem, com a bagagem que não tinham quando desembarcaram. E o que me deixará feliz é saber que, de alguma forma, posso ter colaborado para que ela tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, nesse momento, o trem diminui sua velocidade para que embarquem e desembarquem pessoas. Minha expectativa aumenta à medida em que o trem vai diminuindo sua velocidade. Quem entrará? Quem sairá? Eu gostaria que você pensasse no desembarque do trem, não só como a representação da morte, mas também como o término de uma história, de algo que duas ou mais pessoas construíram e que, por um motivo íntimo, deixaram desmoronar. Fico feliz em perceber que certas pessoas como nós têm a capacidade de reconstruir para recomeçar. Isso é sinal de garra, de luta, de caráter, é saber viver, é tirar o melhor de todas as passagens e de todos os passageiros. Agradeço a Deus por você fazer parte da minha viagem. E por mais que nossos assentos não estejam lado a lado, com certeza o vagão é o mesmo. Beijo. Feliz 2018.